Existe uma pergunta que quase ninguém está fazendo e talvez ela seja mais importante do que descobrir qual que é o peptídeo mais moderno do mercado. A pergunta é: o que que acontece depois que o peso vai embora? Porque hoje todo mundo está olhando só para a balança, mas quase ninguém está olhando para o que está sendo perdido junto com ela. Nos últimos anos, nós vimos uma verdadeira revolução. Primeiro veio a semaglutida, depois a tirzepatida e agora a grande estrela das discussões científicas é ela, a retratutida. E os números realmente impressionam. A retratutida está mostrando perdas de peso que poucos anos atrás pareciam impossíveis. Só que existe um detalhe: a balança não sabe a diferença entre gordura e músculo. A balança não sabe a diferença entre saúde e estética. A balança não sabe a diferença entre atleta e uma pessoa sedentária. Ela apenas mostra um número. E é exatamente aqui que muita gente está errando. Porque o mercado inteiro está apaixonado pela velocidade, mas a fisiologia continua apaixonada pela qualidade. Pensa comigo. Imagina duas pessoas, as duas perderam 20 quilos. A primeira perdeu principalmente gordura corporal, manteve força, manteve massa muscular, continuou treinando, continua funcional, continua saudável. A segunda perdeu gordura, mas também perdeu músculo, perdeu força, perdeu desempenho, passou a se movimentar menos. Qual delas teve o melhor resultado? A balança diria que foi empate, não foi? Mas a fisiologia diria que são histórias completamente diferentes. Recentemente, alguns dados começaram a chamar a atenção dos pesquisadores. Pessoas usando medicamentos da família GLP-1 passaram a se movimentar menos depois de iniciar o tratamento. Menos passo por dia, menos atividade física, menos movimento, e isso faz todo sentido. Quando alguém perde peso rapidamente, muitas vezes acredita que o problema está resolvido, mas o corpo humano não funciona assim. A saúde não depende apenas do que você pesa, depende do que você faz, depende do quanto você se movimenta, depende da quantidade de músculo que você carrega, depende da sua capacidade de produzir força. E é por isso que eu acredito que a próxima grande discussão não será sobre qual peptídeo emagrece mais. A próxima discussão será como preservar músculo enquanto emagrecemos, porque gordura parada não consome energia, o músculo consome. Gordura não produz movimento, o músculo produz. Gordura não melhora desempenho, o músculo melhora. Talvez a grande guerra dos próximos anos não seja contra a obesidade, talvez seja contra a perda de massa muscular. E aqui existe uma lição extremamente importante. A semaglutida não substitui proteína, a tirzepatida não substitui treino e a retratutida não substitui o sono. Nenhum peptídeo substitui comportamento. Eles podem facilitar o processo, mas não podem construir o ambiente metabólico sozinhos. Existe um outro dado interessante. Um estudo observou que pessoas que tinham metas claras e histórico de comportamento estruturado apresentaram melhores resultados durante o tratamento. Você percebe a diferença? Não foi apenas a molécula, foi a combinação entre molécula e comportamento. É por isso que eu repito constantemente: o profissional do futuro não será aquele que conhece apenas os nomes dos peptídeos. Será aquele que entende fisiologia, que entende adesão, que entende comportamento, que entende metabolismo, porque qualquer pessoa consegue decorar um protocolo. Poucas conseguem interpretar um ser humano. Hoje o mercado pergunta: qual peptídeo devo usar? Mas talvez a pergunta correta seja: que tipo de ambiente metabólico estou criando? Porque um ambiente ruim continuará ruim mesmo com a melhor molécula do mundo. Já um ambiente favorável potencializa qualquer estratégia. E talvez seja exatamente isso que diferencia um usuário de um especialista. O usuário procura uma substância, o especialista procura entender o sistema. E quando você aprende a enxergar o sistema inteiro, para de correr atrás da próxima moda e começa a compreender como o metabolismo realmente funciona. É aqui que nasce a verdadeira autoridade, não é da molécula, mas da compreensão.